Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre console ou terminal, né, em sistemas operacionais em tempo real. Então, eu vou focar um pouquinho no console do FreeRTOS, vou falar um pouco do console do nosso sistema, que é o BRTOS, e vou comentar um pouquinho do porquê que é tão interessante se utilizar um console quando eu tenho um dispositivo embarcado, né? Então, vamos lá. Bom, falando mais especificamente do FreeRTOS ou o console do FreeRTOS, né, ele se chama FreeRTOS Plus CLI, né, que é o Command Line Interface, e segundo os desenvolvedores, ele fornece um método simples, pequeno, extensível e eficiente em RAM para permitir que seu sistema baseado no FreeRTOS processe entradas de linha de comando, né? Ah, mas para que eu precisaria de uma linha de comando? Linha de comando, pessoal, é que nem eu tenho aqui no meu Linux, né? Eu tenho um terminal aqui e eu tenho os comandos do terminal, né? Então, é basicamente disso que nós estamos falando, né? Então, voltando à apresentação. Por que eu precisaria que um sistema embarcado tivesse um interpretador de comandos, né? Ou uma interface de linha de comando? Bom, muitos produtos eles têm uma interface de depuração, né? Então, se eu pegar uma geladeira, geralmente uma geladeira, uma máquina de lavar, até esses dispositivos mais simples, eles têm uma conexão serial, normalmente, né, pela qual eu posso saber o estado de execução, ou o estado de um sensor, ou o estado de memória desses dispositivos. É uma forma do fabricante conseguir monitorar o seu equipamento, né? Ah, mas eu vou conectar sempre uma interface de comando a uma porta serial? Não necessariamente, né? Eu posso conectar essa interface de comando a um socket, por exemplo, e permitir que remotamente, por TCP/IP, eu faça o monitoramento desse produto que eu estou desenvolvendo ou que está já em uso, né? E caso haja algum tipo de problema, eu posso monitorar o seu estado, né? Ou ainda, um terminal, uma interface de linha de comando, me permite que eu mude a forma de operação de um dispositivo, seja ele remotamente ou não, né? Pode ser uma forma de configurar esse dispositivo. Bom, falando mais especificamente do FreeRTOS Plus CLI, né, para utilizar ele eu não preciso nada mais do que dois arquivos. É o FreeRTOS CLI.c e o CLI.h, né? De onde é que eu tiro esses arquivos, né? Então, eu fiz o download do FreeRTOS, eu descompactei ele e vocês vão ver que vocês têm uma pasta lá, FreeRTOS e FreeRTOS Plus. Dentro do FreeRTOS Plus vocês têm Source, e lá dentro de Source, além do I/O que a gente já comentou, a gente tem o FreeRTOS Plus CLI, né? E aqui dentro eu tenho os dois arquivos .c e .h que eu posso utilizar. Voltando aqui para a apresentação. Então, o que eu preciso para utilizar esse terminal de comando, de interpretador de comandos? Eu preciso criar uma função que vai implementar o comportamento do comando, né? Depois eu mapeio essa função numa estrutura comando, né? É uma estrutura de dados do tipo comando para o FreeRTOS. Estando mapeada essa função na estrutura de comando, eu registro esse comando no FreeRTOS Plus CLI e a partir daí eu posso executar o interpretador de comandos, né? Bom, o que seria uma função de um comando? Uma função de um comando, ela tem um tipo padrão, né? Esse tipo retorna um base type, que é o tipo da CPU, né? E tem como argumentos o buffer de escrita, o tamanho do buffer de escrita e a string, né, do comando que foi passado. Então, para que eu utilizo a string do comando? A string do comando ela serve só para um motivo, pessoal.
eu posso ter argumentos num comando, né? Por exemplo, ler, e daí o argumento é o nome do arquivo que eu quero ler, né? Então, é bem comum haver argumentos, ou LED, o comando é LED, e eu quero passar on ou off de argumento, né? Para parar, ou para apagar o LED ou para ligar o LED, né? Então, como que eu obtenho esses argumentos no FreeRTOS Plus CLI? Então, eu tenho uma função chamada FreeRTOS CLI getParameter, né? E essa função, eu tenho como argumentos dela o próprio comando que foi passado aqui, né? A string do comando. Qual parâmetro eu quero ler, porque eu posso ter mais de um parâmetro, né? E um ponteiro aqui, né, do tipo baseType, que vai receber o tamanho da string desse argumento. Essa função aqui, ele retorna um tipo parâmetro, né, que é um ponteiro de caractere, né, de 281. Né? Então, notem que esse comando aqui, que é um comando chamado LED on-off, né, ele implementa o apagar ou acender um LED. É um comando bem simples. Né? E como que ele está funcionando? Primeiro eu extraio o parâmetro, né? O parâmetro fica dentro dessa variável. Né? Por que ele é um ponteiro do tipo int8t? Porque é um texto que vai ser extraído daqui, né? E nesse caso aqui eu estou retornando como resposta de um comando um texto também, além da execução de ligar ou apagar o LED. Né? Então notem aqui ó, que o buffer de saída é onde eu vou copiar o texto que eu quero externar para o usuário. Né? Então eu comecei aqui, eu escrevi LED mudou para de estado para, espaço. E eu copio esse texto aqui para o PC write buffer. Né? Então essa é a primeira parte da execução do meu comando. A seguir eu comparo o parâmetro que eu extraí aqui com o texto on. Né? Se eu recebi como parâmetro on, o que eu fiz de execução aqui? Ó? Eu copiei para o buffer de saída, com o deslocamento do que eu já tinha escrito no buffer de saída, né? O texto on barra n, barra r, barra n, barra r, barra n. Eu vou quebrar a linha, vou fazer um retorno e vou dar mais uma nova linha. Eu vou dar mais um espaço. Nesse exemplo aqui, pessoal, a execução não é ligar o LED. Ou eu resumia ou eu suspendia uma tarefa que piscava o LED. Foi assim que foi implementado esse comando. Então, se fosse recebido ON, essa tarefa que pisca LED passa a funcionar e o LED pisca. Se fosse recebido algo diferente de ON, que na verdade seria o OFF, eu suspendia essa tarefa aqui e desligava o LED. Então, o LED parava de piscar e a tarefa parava de funcionar. E eu retornava como estado o OFF. Né? Então, o comando é algo bem simples. Né? Então, eu tenho a string do comando, o buffer de saída e o tamanho do buffer de saída. Para que serve o tamanho do buffer de saída, pessoal? Então, notem que num sistema embarcado nem sempre eu tenho muita memória. Né? Então, eu poderia ter me preocupado aqui para saber se o texto que eu quero escrever cabe no buffer de saída. Como eu sabia como usuário que ele cabia, eu não me preocupei. Né? E nesse caso, eu vou sempre retornar na função pdFalse. O que significa retornar falso aqui nessa função? Significa que eu terminei de processar esse comando e não há mais nada para fazer. Tá? Em que situações que eu poderia retornar verdadeiro? Né? Eu poderia retornar verdadeiro se o que eu quero escrever no buffer de saída não cabe no buffer de saída. Então, eu retornaria o que cabe no buffer, retornaria verdadeiro. Isso faria com que o interpretador de comandos voltasse a chamar essa função para que eu terminasse de processar esse comando. Certo? Em que situação que isso poderia ser interessante? Imaginem a leitura de um arquivo. Um arquivo que tem 1 mega. Eu tenho 1 mega de RAM no processador? Não tenho. Então, como é que eu vou imprimir esse 1 mega de dados?
Então, essa impressão ela vai ficar chamando essa função várias vezes até que eu conclua a leitura do arquivo, né? Sempre respeitando o tamanho do buffer de escrita que eu tenho como saída. Então é por isso que existe esse retorno das funções do terminal, justamente para tentar fazer o uso mais eficiente da memória RAM no sistema. Esse exemplo é um exemplo do próprio FreightOS, né? Que eles mostram, tá, mas e se eu tiver mais parâmetros? Ou eu não souber o número de parâmetros que eu tenho num comando, né? Tanto que o nome dessa função é echo de comandos, né? Então, como é que eles começam esse comando? Eles pegam o buffer de saída e escrevem os parâmetros foram, né? E quebram linha e passam essa variável, número de parâmetros, para 1. Notem que essa variável, número de parâmetros, ela é estática, né? O que significa isso? Que quando eu voltar para essa função, o conteúdo, por mais que essa variável seja local, ela se mantém, né? E retorno PDPES ou PDTrue. Isso aqui é 1 no FreightOS. Então, o que isso significa? Ele vai imprimir isso aqui e vai embora da função, né? Ele vai escrever PDPES aqui, aí vai dar um return aqui, tá? O interpretador de comandos vai ver que eu retornei PDPES e vai chamar de novo essa função. Ao chamar de novo essa função, eu não tenho o número de parâmetros como 0. Eu tenho ele como 1. Então, ele vai chamar essa função aqui, ó, e vai pedir o primeiro parâmetro, né, a partir da string do comando. Isso aqui vai retornar null se eu não tiver mais parâmetros, ou vai retornar algo diferente de null se eu tiver um parâmetro, né? Então, se eu tiver um parâmetro, o que vai acontecer? Ele está apagando o buffer de saída primeiro, está copiando para o buffer de saída qual que é o número do parâmetro, e está copiando para o buffer de saída o que é esse parâmetro, o texto desse parâmetro, né? E depois ele faz uma quebra de linha aqui e retorna PDTrue novamente, incrementando o parâmetro. Então, ao fazer isso, eu vou embora da função e a função vai ser chamada de novo pelo interpretador até que esse CLI getParameter retorne nulo, né? Se ele retornar nulo, ele zera o buffer de saída, retorna falso e volta o número de parâmetro para 0, né? Então, o que esse comando faz? Ele está varrendo os parâmetros que foram digitados em um determinado parâmetro que está sendo interpretado. Então, o que vocês percebem? Que o FreightOS Plus LI, ele suporta número de parâmetros variável, né? Mas quem que tem que gerenciar esses parâmetros variáveis? A aplicação que vocês estão desenvolvendo, né? Então, vamos supor agora que eu tenho o comando, eu programei o comando. Qual que é o próximo passo? É mapear o comando para, na verdade, uma estrutura, né, que implemente o seu comportamento, né? Então, eu tenho um tipo de definição de comando para o CLI, né? Isso aqui é uma variável do tipo estrutura, sendo que o primeiro valor dessa estrutura é o nome do comando. Então, imagine que eu estou criando um comando que se chama tasks. O segundo argumento é o que vai aparecer no help relativo a esse comando. Então, vai quebrar uma linha, vai aparecer, ó lá, tasks, é o nome do comando, e o comando lista todas as tarefas instaladas, né? Qual que é a função que mapeia isso aí? A função task_stats_command, né? Então, essa é a função do mesmo tipo desse função aqui que nós vimos anteriormente. E quantos parâmetros eu tenho? Eu tenho 0 parâmetros, né? Para listar as tarefas, eu não preciso de parâmetros. Agora, imagine que eu tenho um comando que troca o estado de um LED, né? Então, o comando, nesse caso, eu chamei de LED. Aqui tem o help do comando, né? Turns the LED on or off, né? Então, ele liga ou desliga o LED, né? Desde que vocês passem os parâmetros on ou off, né? Qual que é a função que implementa isso? É aquela função que a gente já viu.
e ele tem um parâmetro, né? Esse parâmetro é on ou off. Mas imaginem que eu queira mapear um comando que tem múltiplos parâmetros. Eu não sei. Ora pode ser um parâmetro, ora pode ser dois e assim por diante, né? Nesse caso, quando eu for definir esse comando, além do nome, do help e da função, eu vou definir o número de parâmetros como -1. Quando eu defino o número de parâmetros como -1, eu estou dizendo que o número de parâmetros é variável. Ok? Desde que essa função aqui, esteja preparada para esse número de parâmetros variável, né? Próximo passo, né? Então, eu tenho uma função, agora eu mapeei essa função num comando, agora eu preciso registrar o comando. E como é que eu registro o comando? Com uma das poucas funções públicas do FreeTOS CLI, que é a função register command, né? Então, eu estou registrando os comandos, passando o endereço daquelas estruturas de dados que eu acabei de criar, que são as estruturas de dados que mapeiam comandos. E o que falta agora? Agora que eu já tenho a função, tenho o comando e o comando está registrado, né? Eu preciso do interpretador, tá? Mas de onde é que eu tiro o interpretador? O interpretador, pessoal, ele está aqui vim aqui, ó. Então ele tem no site do FreeTOS bibliotecas, FreeTOS Plus, daí eu tenho aqui, ó, FreeTOS Plus CLI, né? E dentro do FreeTOS Plus CLI ele diz aqui, ó, execute o interpretador de comandos, né? Se eu clicar aqui, né, ele tem o exemplo do interpretador. Então eles já fornecem para a gente o exemplo do interpretador, e esse interpretador está usando o driver aqui, ó, FreeTOS Plus I/O. Então ele está usando, provavelmente ele não faz o open aqui, né? Mas ele está usando o write e o read aqui, né? Então, da onde é que eu extraí esse interpretador que eu estou mostrando para vocês aqui? Do próprio exemplo, né? Só que ao invés de eu usar o driver, nesse caso aqui, eu não estou nem usando o FreeTOS Plus I/O, né? Eu estou só usando o CLI. Então eu fiz um exemplo aqui de uso de um driver genérico em que eu criei uma função getChar. Então, como é que começa esse interpretador de comandos, pessoal? É um laço infinito, então ele é uma tarefa, laço infinito, e eu tenho uma função getChar. O que eu preciso dessa função? Que ela desista do processador até que exista um caractere. E é por isso que eu estou usando aqui o port max delay. Então, dentro dessa função, eu espero que exista um caractere indefinidamente. Para onde é que eu copio esse caractere quando ele existir? Para essa variável aqui, que é um char, né? Então, no caso, pessoal, de eu ter interpretado um /r, o que isso significa? Isso é um enter, né? Então, quando eu interpreto um enter, eu quebro a linha com um /n/r, né? Eu dou um carrier return e dou new line, né? Então, notem que esse getChar e o putString que eu estou usando, eles dependem do que eu estou usando como meio de conversar com o terminal. Se é uma porta serial, eu tenho o get e o put da porta serial. Se essa conexão fosse por socket, eu teria que ter o read e o write do socket, né? Mas quem que é de fato o interpretador de comandos? Porque aqui eu só peguei um caractere. O interpretador de comandos é essa função aqui, ó, FreeTOS CLI Processes Command, né? Então, por que ela está dentro de um laço, pessoal? Porque eu executo esse comando, né, até que isso aqui retorne, né, o retorno dessa função retorne diferente de false, que é o que eu mostrei para vocês no comando. Se o comando retorna true, a função vai ser chamada mais uma vez. Se o comando retorna false, então termina a execução desse comando. Então, quando que eu vou executar o comando? Quando eu receber o enter. Então, quando eu receber o enter, eu quebro linha e executo o comando. Quais que são os argumentos dessa função? A string de entrada, né? Então, a string que eu utilizei para receber o comando que foi digitado, né? E a cópia desse string está no else, que eu já mostro para vocês, né? E o buffer de saída é um buffer que eu declarei na minha aplicação com um determinado tamanho para receber a resposta.
do comando. E o que eu faço com a resposta do comando, pessoal? Eu imprimo ela no terminal, né? Então, notem aqui que eu estou usando o putString, mesmo que eu usei para quebrar linha. Eu estou imprimindo o buffer de saída do tamanho do buffer de saída que me foi passado, né? Certo? Esse string length aqui ele vai buscar até que eu tenha um caractere /0. Né? Então, o que isso me faz? Né? Faz com que eu tenha uma certa otimização de memória, porque esse comando pode ser chamado várias vezes, ficar me devolvendo, por exemplo, 64 bytes, 100 bytes, eu imprimo esses 64 bytes e continuo chamando esse comando aqui até que eu termine de externar toda a informação que esse comando tem para jogar no terminal. Né? Terminado, concluída a execução do comando, eu digo que o meu index aqui desse vetor aqui de entrada de caracteres ele passa para 0 e eu apago o vetor de entrada. Né? Faço um main set para 0. Né? Agora imagine que o caractere não é o /R, né? Não é o enter. Né? Então o que eu vou fazer? Se for um /N eu ignoro. Se for um /B, isso é um backspace. Né? Eu estou retornando, estou apagando o caractere. Então ele vai apagar o caractere anterior digitado. Né? E eu também retorno esse /B para o terminal para ele apagar no terminal o caractere. E se ele não for nem um /R, nem um /N e nem um /B, isso é um caractere que eu quero passar para o comando, lá para o interpretador de comandos. Né? Então eu guardo esse texto aí num vetor declarado pelo usuário, ele que criou a tarefa, que é o PC input_string. Né? Então copiei o caractere, incrementei o índice e devolvi para o terminal. Né? Porque se eu não fizer essa devolução para o terminal aqui, o caractere que eu digitei ele não aparece para quem está digitando. Né? Então notem que o interpretador de comandos ele é bem simples. Ele é basicamente um código em laço que está copiando os caracteres que vocês digitam até encontrar um /R. Encontrou o /R, ele passa esse comando recebido aqui para esse interpretador de comandos. Tá? Vou mostrar rapidamente aqui um comando implementado, pessoal, num código no Code Composer. Né? Então, notem aqui, eu tenho dois comandos. Né? Então, o primeiro comando é o task_stats, ele vai imprimir as tarefas instaladas no sistema. Né? Então, notem que ele é do tipo que eu mostrei para vocês. Né? A primeira coisa que ele imprime é o cabeçalho da informação, né? Nome, estado, prioridade, tamanho da pilha e o número do identificador da tarefa. Né? E para imprimir isso eu uso uma função do FreightOS, depois eu vou falar sobre ela. Notem que eu imprimo todas as informações, chamo essa função mais uma vez só para mostrar o uso do retornar true, e na segunda vez que eu chamo essa função, como o estado está 1, eu só imprimo aqui uma quebra de linha e retorno. E isso termina a execução do comando. Né? Como é que eu registrei esse comando? O nome do comando é tasks. Né? Esse aqui é o help do comando. A função que eu vou chamar quando executar esse comando é essa aqui. E o número de argumentos é 0. Né? Então eu já tenho esse comando em execução. Né? Ou esse interpretador de comandos de execução aqui nesse terminal aqui. Então, se eu digitar help, pessoal, é o único comando que ele vem junto no interpretador. Né? Então, o que eu tenho aqui no help? Eu tenho o comando help, que lista os comandos registrados. Eu tenho o comando task, que lista as tarefas instaladas. E eu tenho um outro comando chamado runtime, que lista as informações de execução das tarefas. Né? Então, o help vocês já viram, né? O help tem essas informações. O comando tasks, ele imprime quais são as tarefas instaladas no sistema. Esses aqui são os nomes das tarefas. Esse aqui é o estado das tarefas. Né? Essa aqui é a prioridade dessas tarefas. Essa aqui é a quantidade de pilha livre nas tarefas. E aqui é o número do identificador da tarefa, que ele é único. Né? As prioridades podem ter prioridades iguais, o interpretador é um número único. Né? O que é esse estado, pessoal? O primeiro estado que fica óbvio
é o X, né? Porque quem que está executando quando está imprimindo essas informações? É a tarefa do terminal, né? Então, esse X aqui é executando, né? O que é diferente do R, né? Que talvez a gente pudesse interpretar que seria o running, né? Não, o running é o X. O que é o B? O B é blocked, né? Então a tarefa está bloqueada por algum motivo, né? Ela está bloqueada por um semáforo, né? Ah, mas o que é o S? O S, a tarefa está suspensa, né? Ah, quando é que eu tenho uma tarefa suspensa? É quando eu estou naquele estado em que eu suspendi a tarefa pelo comando vtask suspende, por exemplo, né? E o que é o R, então? O R, pessoal, notem que só tem uma tarefa R. Essa tarefa está no estado ready, que é pronto, né? Então ela quer o processador, mas ela não tem, porque essa tarefa idle é a tarefa de menor prioridade do sistema, a tarefa ociosa. Então ela está pronta, mas ela foi preemptada pela tarefa do terminal quando chegou um caractere, né? Então eu tenho esses estados aqui, eu tenho todos os estados do sistema, executando, pronto, bloqueado ou suspenso. Então, infelizmente o comando do FreightOS não imprime o cabeçalho, então eu tive que criar esse cabeçalho, mas ele imprime ou formata essas informações dessa forma, né? E eu tenho o comando runtime, né, que é um comando que vai não mostrar questões como prioridade ou pilha, mas vai me mostrar qual que é o percentual de CPU que cada uma dessas tarefas está ocupando num determinado momento, né? Então, como que isso aqui funciona no final das contas? Eu tenho um contador, esse contador está sendo incrementado por um timer de alta resolução, né? E a quantidade de contagens dessa variável do contador em que eu estou dentro de uma tarefa, né, é o índice de ocupação de CPU dessa tarefa no sistema. Então, quanto maior for esse valor aqui absoluto, maior é o percentual de ocupação da CPU. Então, notem, pessoal, que chega a ter a tarefa com 0 aqui. Que, na verdade, ela nunca executou, né? A tarefa está bloqueada, está suspensa, né? Como ela não executa, ela não tem ocupação, né? Em compensação, aqui eu tenho o terminal, ó. O terminal ele executou algumas vezes aí, inclusive para imprimir esse texto aqui, né? Mas a maior parte de ocupação da CPU é o ocioso nesse caso. Notem que se eu executar de novo esse comando, nesse caso não mudou, né? Às vezes muda o percentual, né? Não chegou a mudar, ó, mas muda de vez em quando aqui o valor absoluto aqui da ocupação, por exemplo, do terminal. Então essas duas funções são funções que nos ajudam a fazer o tracing do sistema, né? Então, descobrir quanto de CPU está sendo ocupado por uma tarefa, descobrir quanto de pilha eu ainda tenho livre nessa tarefa, né? Agora o estado já não é tão interessante porque o estado muda muito rápido e dificilmente a gente veria essas informações pelo terminal, né? Ah, mas eu tenho só essas funções? Não, essas funções são as que estão implementadas nesse momento, né? Eu posso implementar muito mais funções, como por exemplo mostrar a memória total do sistema que eu ainda tenho disponível, né? Mostrar o estado dos periféricos, né? Então, tudo depende do usuário criar esses comandos, né? Tudo depende do usuário. Certo? Bom, o FreightOS Plus CLI é o único interpretador de comandos que existe? Não, pessoal, existem muitos interpretadores de comandos. Geralmente é código C puro, né? Um exemplo é o terminal do BRTOS, o sistema que eu desenvolvi com o professor Barrichello, né? São 3 arquivos, o terminal.c.h e um terminal config.h, né? Então, nesse terminal config, por que a gente criou assim? Porque muitas vezes o sistema de tempo real é estático, né?
tem pouca variação. Então nós criamos uma estratégia de poder registrar estaticamente os comandos, né? Então não precisa registrar em tempo de execução. Então, para isso nós criamos uma tabela, essa tabela estática, em que cada entrada da tabela é um comando, e esses comandos têm que ser registrados em ordem alfabética, né? Além disso, vocês têm que prover o tamanho do buffer de entrada e também qual vai ser a tecla de pressionar para cima. Por quê? Porque pressionando para cima no teclado, no terminal do BRTOS, vocês vão passando pelos comandos que já foram executados no sistema, que nem acontece no Linux, né? Bom, o nosso terminal ele depende de dois arquivos adicionais, que é o printf-lib.c e o printf-lib.h, que é uma implementação muito simples do sprintf e do printf, criada por uma pessoa chamada George Mini, não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas esse cara criou uma simplificação do printf para sistemas embarcados e a nossa biblioteca terminal ela depende dessa biblioteca, né? Ademais, o que vocês precisam? Vocês precisam prover para uma função que chama terminal init qual que é a função que imprime um caractere nesse terminal, né? Então, quando vocês vão usar o terminal, vocês têm que passar como parâmetro a função putchar, que o interpretador de comandos vai usar para imprimir os caracteres, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de função putchar usando o mutex e os semáforos do FreeTOS, né? Isso poderia ser implementado com os mutex e semáforos do FreeTOS. Então, como é que é um comando no BRTOS? Esse comando ele tem uma macro aqui, command function, aqui o nome do comando, e aqui vocês colocam o código do comando, né? Então, aqui é função e aqui é nome do comando, né? Então, eu vou criar um comando do tipo top, né? Top eu tentei reproduzir o top do Linux, né? Então, eu vou lá declarar o command function top, né? E no caso do BRTOS ele pegava o CPU load, o uptime info, a quantidade de memória disponível e as tarefas instaladas no sistema e imprimia tudo isso num buffer, né? Então notem que aqui eu não usei, não existe um buffer de saída que nem tem um interpretador do FreeTOS, mas sim o próprio comando imprime as suas informações, né? Mas se eu quiser criar comandos dinamicamente, né? Então o nosso interpretador também permite. Existe um padrão, né, de comando, que é retornar char ponteiro, e os argumentos é igual a um argumento de um aplicativo de Linux, né? É o argc e o argv, onde o argc é a quantidade de argumentos e o argv são as strings desses argumentos, né? Então, ao criar um comando desse tipo, né, aqui eu até chamei de sem argumento, mas na verdade eu estou usando um argumento, né? Esse é um comando echo. O que ele faz? Ele quebra a linha e imprime o argumento, né? Então isso é um echo, né? Aqui eu tenho um outro exemplo de comando, né, em que eu uso o argv aqui para determinar o nome do... Aqui eu estou criando um arquivo, né? Então eu uso esse argv aqui para determinar o nome do arquivo que eu quero criar, né? Então como que eu retiro os argumentos nesses comandos? Eu sei a quantidade de argumentos que tem aqui, né, e daí o meu comando vai interpretar em ordem, e na ordem que eu previ para o comando esses argumentos, né? É basicamente o tratamento de argumentos que se usa no aplicativo C para Linux, né? E como é que eu instalo esse comando? Então eu tenho a função terminal add command, né? E eu vou passar como parâmetros para isso aí uma estrutura de dados do tipo dynamic command, né, que eu crio vazia, o nome do comando e o help, né? Então assim eu posso instalar N comandos dinamicamente também. Então os comandos podem ser estáticos ou podem ser dinâmicos. E como é que é o interpretador do comando? O interpretador ele faz tudo, pessoal, embutido no interpretador, né? Então a única coisa que vocês precisam para o interpretador é implementar um getChar,
e o putchar, né, que é passado no terminal init. Então, o getChar, ao receber um caractere, ele passa como parâmetro para uma função que chama terminal input. Se essa função retorna algo diferente de 1, ele chama uma função que chama terminal processes, né? Então, quais são as funções do terminal? O terminal init, o terminal input e o terminal process, né? Isso aí vai processar os comandos do BRTOS. Eu não estou aqui agora com um exemplo de execução do comando, mas se eu não me engano no meu YouTube tem lá uns exemplos do terminal do BRTOS funcionando. Se eu não me engano, inclusive, tem um exemplo que mostra instalando um aplicativo dinamicamente pelo terminal do BRTOS, né? Mas basicamente, pessoal, esses terminais são semelhantes. Eles basicamente processam comandos que vocês digitaram, seja por uma porta serial, né? Eu abro um terminal serial, seja por um terminal remoto, por TCP/IP, né? Ou qualquer outro tipo de comando, né? É uma forma de padronizar o acesso à informação no sistema embarcado, né? Inclusive, eu poderia criar um interpretador de comandos por TLS, né, com criptografia, porque basicamente o que eu preciso entregar para esse interpretador é uma função que lê um caractere e uma função que escreve um caractere, né? Bom, então notem que nesse exemplo que eu mostrei para vocês aqui de comando, né, eu usei uma função chamada vTaskList, né? Então essa função, ela é uma função do FreeRTOS que me devolve num buffer as tarefas instaladas e as informações de pilha, por exemplo. E por que isso é importante, pessoal? Se eu percebo que uma tarefa está com muita pilha sobrando, eu posso reduzir a quantidade de pilha dessa tarefa para reduzir a ocupação da memória RAM do sistema, né? Então, essa é uma função de tracing do FreeRTOS. Mas o que eu preciso para usar essa função? Ela vem nativa no sistema? Não, não vem, né? O que eu preciso é entrar na função aqui e perceber que para usar essa função eu tenho que estar na configuração habilitado o Trace Facility, né? Então eu preciso do Trace Facility igual a 1 e eu preciso do Use Stat Formatting Functions maior que 0, né? Além de permitir a alocação dinâmica, né? Então tudo isso na configuração. Então, eu tenho um arquivo aqui, freetosconfig.h, e vocês vão notar lá que o Trace Facility e o Stat Formatting Functions também está em 1. Se isso aqui, os dois não tiverem em 1, né, então eu não consigo utilizar a função vTaskList, né? Então, notem também que isso é maior que 0, essa configuração, né? Por que é o maior que 0? Não achei aqui, vamos ver se não aparece, mas é porque isso pode ser configurado como 1 ou 2 e tem uma pequena diferença lá que tem que dar uma olhada na documentação do FreeRTOS, né? Mas basicamente é um include lá das bibliotecas do C que ele faz ou não faz, né? Mas sendo 1 ou 2 ou qualquer valor aqui serve, e aqui tem que ser 1, né? Então, verifiquem que tem uma nota aqui na função, e ele diz que essa função vTaskList, ela tem uma dependência do sprintf, né? E que talvez o ideal fosse que vocês acessassem as informações de tarefas pelo task get system state, né? Então vocês podem, ao invés de chamar essa função, implementar a própria função de vocês, porque vocês têm um exemplo aqui do que ele faz para gerar essa informação, né? Então ele acaba usando essa função aqui, né? E ele tem um laço aqui que vai varrendo as tarefas e vai imprimindo as informações das tarefas. Então essa é a primeira função de tracing do FreeRTOS. Mas notem que eu criei um outro comando aqui, que é o Runtime Stats Command, né? E esse runtime ele mostrava o tempo de ocupação de CPU das tarefas. Então notem que eu estou usando outra função do FreeRTOS, que se chama taskGetRuntimeStats. Isso, e eu estou jogando direto aqui o estado disso aqui no buffer de saída.
Então, para usar essa função, pessoal, eu tenho que ter configurado como o generate runtime stats, né? Além do stats formatting function. Tá? Então, notem que se eu for aqui, ó, lá na minha configuração, também está em 1 esse valor. No entanto, para usar essa função, eu tenho um outro custo. Como é que eu vou saber a ocupação de CPU de uma tarefa? Né? A única forma que existe, ou uma das mais tradicionais, é eu ter um timer de alta resolução que vai contar quantos passos desse timer de alta resolução eu fiquei dentro dessa tarefa no último segundo, né? Por exemplo. Então, para que essa função funcione, eu preciso de duas informações de porte aqui, ó, que é o configure timer for runtime stats, né, que é uma função que vai configurar um timer de alta resolução, e uma outra função chamada get runtime counter value, né? Então, o que são essas funções? Eu implementei elas aqui. A primeira função configura um timer Nutiva para 10 microsegundos de período, né? Então, o que significa? Eu tenho uma resolução aí de... Está escrito 100 kHz. Tá certo. 10 microsegundos, 100 kHz. Então, eu tenho um timer de alta resolução e, basicamente, quando dá essa interrupção, eu conto aqui. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar o tempo da contagem quando entrou a tarefa, quando ele despachou a tarefa, vai pegar o tempo da contagem de quando a tarefa deixa de executar, vai fazer a diferença e ele vai saber quanto tempo ou quantos passos de 10 microsegundos eu fiquei dentro de uma tarefa. E com isso ele consegue saber o percentual de ocupação da CPU, né? Essa função, o get, aqui ele só retorna essa variável que está sendo incrementada sem parar, né? Então, notem, pessoal, que a resolução que eu tenho aqui é 10 microsegundos. Se a tarefa executou por mais rápida que 10 microsegundos, nesse caso, eu vou ter uma informação de que ela nunca executou, né, que o tempo de execução dela é zero, né? Nem sempre vai ser verdade, né? Mas e por que eu não deixo uma resolução, então, de nanosegundos? Pelo simples fato, pessoal, que entrar numa interrupção e sair de uma interrupção leva tempo, né? Então, imaginem aí que vocês levem 1 microsegundo. Se a cada 10 microsegundos vocês levarem 1 microsegundo para entrar e sair da interrupção, vocês acabaram de perder 10% da capacidade de processamento para a aplicação de vocês. Só para ter uma informação de ocupação de CPU. Então, o que se recomenda? Se recomenda que eu use isso durante a depuração, né? Mas talvez eu não use isso no produto final, né? A menos que eu queira, isso para mim é importante, né, eu monitorar o tempo de ocupação da CPU das tarefas em um produto em que está sendo comercialmente distribuído, certo? Mas são essas as únicas duas informações de tracing que eu tenho no sistema, ocupação de pilha, tempo de CPU. Não, eu tenho mais informação no FreightOS, né? Então, notem aqui que se eu for no FreightOS Plus I/O, eu estou dentro do FreightOS Plus, né? Mas eu também tenho o Community e eu tenho o ecossistema FreightOS dentro do site dele. E aqui dentro vocês vão ver que tem um Tracealizer, que eles chamam, que é uma ferramenta de tracing. Essa ferramenta de tracing, ela vai mostrar para vocês, vamos ver se abre essa figura aqui maior, não abriu uma boa figura, ele fica alternando aqui, mas ele vai, por exemplo, mostrar no tempo o que cada coisa aconteceu dentro do sistema de vocês, né? Então chamou tal função no FreightOS, entrou naquela tarefa, saiu daquela tarefa, foi para outra tarefa, né? Então ele diz aqui, tem mais de 25 tipos de gráficos de informação sobre o sistema de vocês. De onde é que é extraída essas informações? Essas informações elas são extraídas do próprio FreightOS.
Então, notem que sempre tem aqui, ó, se tem o Trace Facility, ele faz alguma coisa aqui. Então, deixa eu ver se eu acho aqui dentro das funções o Trace. Aqui, ó. Esses Cover Test Markers aqui são gravações de informações da execução dessas funções, né? Então, isso aí é extraído e eu consigo usar um software para interpretar isso aí. O problema, pessoal, é que o software, que é esse Percepio, ele é um software pago, né? Então, se vocês entrarem aqui no site deles, eu tenho um download, mas esse download aqui é uma evaluation, é avaliação, né? E vocês podem comprar o Perception, né? Ah, mas eu teria como escrever um software para fazer o que o Perception faz? Sim, né? Mas me parece que, dependendo da empresa, né, ela teria condição de comprar o Perception. E daí aqui, inclusive, vocês têm um vídeo aí do Trace Analyzer que tem as informações da execução em tempo real do FreeRTOS, né? Então, quando que isso aqui se torna muito importante? Quando tem um bug do sistema que eu não consigo descobrir, eu posso usar uma ferramenta de tracing dessas, porque ela vai me entregar tudo o que está acontecendo no sistema. Qual que é o problema? Eu tenho um custo de fazer um tracing, né? Eu estou perdendo tempo da minha aplicação para ficar guardando informações do que está acontecendo no sistema. Então, é interessante, mas é interessante para tempo de desenvolvimento, né? Não para o uso do programa continuamente, porque vocês vão perder muito recurso aí para fazer esse tracing, né? Então, fazer depuração de código de sistema operacional só com breakpoint nem sempre é tão fácil e por isso existem essas ferramentas de tracing, né? Mas um bom começo é usar esse terminal, né? Porque um dos grandes problemas que vocês vão ter é, por exemplo, estouro de pilha. Aqui vocês conseguem ver estouro de pilha. E vocês têm um certo sentimento do que deveria ser a ocupação de CPU de uma tarefa e vocês vão descobrir aqui também, né? Agora eu preciso de mais informação, vocês vão ter que ir para uma ferramenta de tracing paga como esse Percepio e o Trace Analyzer, né? Certo, pessoal? Então, é muito importante ter uma ferramenta de console para poder monitorar o sistema de vocês, né? Daqui a pouco eu poderia fazer até um sistema de atualização de firmware por isso, né? Então, por isso que é interessante esse tipo de interpretador, né? Poderia mudar parâmetros de operação do sistema e por isso eu geralmente recomendo que vocês tentem fazer como atividade a implementação de um terminal baseado no FreeRTOS Plus CLI. Então notem que vocês já têm um driver de serial que envia e recebe dados. Vocês basicamente precisam incluir o FreeRTOS Plus CLI.c.h e copiar aquele interpretador de comandos lá do site do FreeRTOS e isso aí deve funcionar. Ah, eu achei feio a saída. A formatação da impressão, pessoal, é feita pelo usuário, né? Então vocês aqui vão formatar o que o console vai imprimir. Certo? Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Então, na próxima aula nós tiramos as dúvidas que vocês tenham aí com relação a esse interpretador. Até mais.